Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernanda, Diva, Henrique, Matheus Henrique. Aí, Jeff, Antônio, boa noite, Deise, Natália Campos. Boa noite, Pamela. Boa noite, Victor. Boa noite, Fábio. Isso aí, galera, vamos entrando. Hoje é um baita assunto aí, vamos conversar. E aí, Rafa, boa noite. Boa noite aí, Gabriela. Boa noite, Nathalie. Esperar mais um minutinho aí. Já vou convidar aí o meu amigo dentista aí, Silvio Cristiano, aí para conversar conosco. Boa noite, Rochelle. Bom, galera, então só dando uma introduçãozinha antes de eu chamar o Silvio. Então hoje o assunto, né, é odontologia e esporte. Né? Qual que é a ligação, né? Quem pratica esporte aí com a sua saúde bucal. Então trouxe um especialista aí para conversar aí conosco aí e nos explicar se tem alguma coisa a ver, se não tem, os cuidados que a gente precisa ter. Vou chamar aqui. Manise. O Fábio, tu tá com crise aí, pede pra ele entrar na live com a conta da Humanize, que daí eu consigo convidar. Senão eu não consigo convidar ele. Boa noite, Bruna, Lari. Boa noite, galera aí. Natália. Vamos chegando aí, galera. O papo hoje vai ser muito bom. Josias, Samuca. Juliana Passos. Boa noite. Boa noite, Muni Mengues. Só aguardar aí um minutinho. Ai, agora entrou. Logo já vai estar entrando aí o Cristiano. Boa, boa noite. Opa! Tudo certo? Agora sim, Agora deu sabe que eu sou certo, né? iniciante na live, Ah, não, mas é isso aí. Ao vivo é isso, então, né? O cara vai então tava até pensando como é pegando que ia jeito. ser aqui. Então eu só vou introduzir novamente aí para agora o Silvio está aí com nós. Galera que entrou agora faz pouco tempo. Então hoje o assunto da nossa live, né, é odontologia e esporte. Qual que é a ligação, né, que tem, né, a saúde bucal com o esporte? Por que né, seja atletas ou praticantes de musculação, né, em diferentes esportes, né, quais são assim, os cuidados que deveriam ter ou se precisam cuidar de algo, né, Cris? Isso vai estar esclarecendo também um pouquinho para nós. Então, primeiramente, agradeço o convite aí, Cristiano, aí, por ter Opa, aceito, né, e fazer essa conversa aí. Se pudesse apresentar aí, Cris, para quem não te conhece, muito que vamos bem, começar. muito que bem.
Então, obrigado ao Lucas pelo convite, tá? De fazer parte dessa live. Bacana, legal, um assunto interessante para conversar. Para quem não me conhece, sou cirurgião dentista, tá? Especialista em endodontia, né? Faço muito a parte de reabilitação e eu gosto muito desse assunto, odontologia do esporte, né? Eu fiz uma série de cursos com o professor Cláudio, que é uma referência aqui no estado em odontologia de esporte, e a partir disso a gente conseguiu implementar algumas coisas na nossa clínica em função de todo o contexto que a odontologia pode agregar, não só na parte esportiva, mas para todos aqueles pacientes que fazem atividade física, né? Então a gente procurou ir atrás justamente desses cursos para melhorar um pouco mais o que oferecer para os nossos pacientes, né? E aí daí que veio essa questão da odontologia do esporte, tá? A odontologia do esporte hoje ela é uma especialidade, existe essa especialidade já, foi aprovada há mais ou menos um ano no CRO e no CFO. Aqui no estado a gente tem uma turma iniciando que é coordenada pelo esse professor que eu falei, né, o professor Cláudio. Então ela já é sim uma especialidade, né, na parte da odontologia. Tamanha a importância que ela tem, tá? Então é bem bacana a gente poder vir falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas, na maioria das vezes, não conseguem fazer essa relação, né? O que uma coisa tem a ver com outra. E quando o Lucas propôs da gente vir conversar um pouquinho aqui, eu falei para ele que eu achava interessante a gente conversar, né, do que a odontologia pode oferecer, sim, no sentido de melhorar desempenho, por exemplo, que é um fato que existe, né? Já vou dar um spoiler da nossa conversa, mas sim, existe sim melhora de desempenho através da odontologia, mas também tentar procurar trazer o lado de cuidado que as pessoas devem ter com os seus dentes durante a atividade física, né? Isso é uma coisa que eu e o Lucas já tem conversado há muito tempo, né, Lucas? Aham, verdade. E então, que a gente falou, né, dos cuidados, né? Talvez o pessoal deve estar se perguntando, tá, mas cuidados, por exemplo, para não cair correndo, por exemplo, quebrar um dente, ou qual que seria, né, esse cuidado, assim, né, praticando esporte, né, que talvez, né, quando tá aí atendendo, né, o paciente, tu vê assim, não, essa pessoa aí pratica Tá, esporte, como é que muito funciona? bem, vamos lá. Então, assim, vamos falar primeiramente, vamos começar Eu acho que vamos fazer o seguinte, ó, Lucas, essa primeira parte a gente fala dos cuidados e aí a gente deixa a segunda parte para falar da odontologia mesmo como melhora de alta performance, pode ser? Perfeito. Beleza, então. Então tá, vamos lá. Cuidados, tá? O que a gente deve cuidar, então, durante a atividade física, tá? E a atividade física, ela engloba isso que a gente vai falar aqui, desde o pessoal que vai na academia simplesmente fazer lá musculação, né? Enfim, o aeróbico, aquela pessoa que faz atividade física com esporte mesmo de contato, futebol, né, vôlei, enfim, outras categorias desse tipo de esporte. O atleta, aquele de final de semana, o cara que pega a bike e vai dar uma pedalada final de semana, ou que gosta de correr, enfim, qualquer atividade física que você vir a desenvolver, você vai estar sim fazendo alguma coisa correlacionada com a tua dentição. Como assim, tá? Eu sempre peço para o paciente, quando eu falo isso e ele fica em dúvida, eu sempre peço para ele fazer algum tipo de força, tá? Sem encostar os dentes, sem tocar a parte superior, a maxila com a mandíbula, tá? E eu faço um desafio para todo mundo que estiver nos assistindo, tentem fazer isso, tá? Ou quando vocês forem na academia amanhã, ou se você estiver em casa, tente levantar uma mesa, uma cadeira ou algo pesado, realmente, abrindo a boca. Tá? Você vai ver que parece que falta força, falta um ponto de equilíbrio, tá? E isso é verdade. Quando você vai fazer alguma força, você procura o encaixe da mordida
para estabilizar, tá? Isso a fisioterapia vem estudando muito isso e existe essa correlação. Então, a estabilidade começa pela mordida. Então, por isso que quando a gente vai fazer qualquer atividade, num momento que exige um pouco mais de força, você vai procurar encaixar sua mordida. E aí que começam a surgir, então, as coisas que nós devemos nos atentar. Por quê? Porque, por exemplo, assim, você imagina que eu falei agora que você precisa encaixar a mordida para estabilizar e fazer algum movimento. Cara na academia, Lucas, lá vai fazer supino, né? O correto, né? Aquele é supino, né? Sim. Deitadinho, Ah, empurra a barra para cima. esse exercício aí. Cara, uma média de quilos aí que uma pessoa que está frequentando a academia faz, mais ou menos. Ah, vai erguer junto com a barra ali uns 20 quilos, 30. Tá, 30 quilos, tá? Tá, 30 quilos. Você imagina que quando você vai levantar aquele peso, você vai estabilizar a tua mordida e vai forçar. Existem séries, então, sei lá, o cara vai fazer 2 séries, 3 séries de 10 repetições, 15 repetições, enfim, depende de cada caso. Mas durante todo esse movimento, todas essas repetições, a pessoa vai estar travando aqui, procurando estabilizar a mordida. Se a pessoa tiver, tá? Se a pessoa em questão tiver alguma desoclusão, o que é isso? Por exemplo, ela tem um dente que foge, né, do arco dental e ele pega e faz um movimento, né, descompassado com a mordida, ele vai estar fazendo uma força excessiva num dente que não está posicionado corretamente. Por consequência, esse ponto de desoclusão que está fora vai começar a gerar um atrito maior naquela área que devia estar corrigida. E aí ele vai começar a ter um desgaste, por exemplo, desse dente, a longo prazo, obviamente, daquela região que está sofrendo um contato extra que deveria estar em outra posição. Entende? Então, a grosso modo, ele vai começar a forçar mais algo que não está corretamente posicionado. E isso vai gerar um problema. Tá? Essa é a Então, importância, né, de fazer as consultas, né, regulares, assim, para ver exatamente. como é que tá ali né, tá tudo certinho, Exatamente. para então vai estar fazendo força e prejudicando algum dente, né? Exatamente. Algum Então, o movimento. paciente ele vai estar fazendo a força e vai estar começando a gerar um apertamento dental. Tá? E isso pode desencadear um desgaste numa posição daquele dente que não estava favorecido. Tá? Então, esse é um. O outro fato é o apertamento em si. Né? Mesmo aquele paciente que tenha toda a mordida alinhada, ele vai apertar. Está fazendo força, está apertando os dentes. Esse apertamento ele vai gerando uma série de trincas com o passar dos anos, tá? E veja bem, tudo isso que eu vou falar aqui, que a gente está discutindo, nada disso você vê de momento, tá? Não é que você vai fazer o exercício hoje e amanhã você vai aparecer com o dente trincado. Você vai fazer o exercício hoje e amanhã vai ter uma trinca. Não. Isso é a longo prazo. O desgaste dental ele é a longo prazo. Então, o que a gente está tentando falar aqui é que você imagina que se você está com 30 anos e você é um praticante de atividade física constante, a chance de você começar a ter os desgastes vai aparecer daqui 5, 10, 15 anos. Só que você não vai parar de fazer atividade física e nem deve, né? Nem deve. Sim. O que a gente está atentando justamente é para quê? Para que crie-se um cuidado de ver isso de uma maneira criteriosa. Opa, eu estou realmente fazendo um apertamento em excesso e eu estou vendo que o meu dente está desgastando. Já está tarde demais. Tá? Deveria ter visto isso antes. Mas ainda em tempo de fazer alguma coisa, né, para fazer com que você pare de, quando estiver fazendo atividade física, forçar demais os teus dentes. Então, esse é um lado de cuidado que a gente deve ter. Né? Agora, por exemplo, nós estávamos em São Paulo há uma semana fazendo alguns cursos lá
e a gente teve uma aula junto com um professor que é uma das referências no Brasil e no mundo, né, sobre lesões não cariosas, tá? São aquelas lesões que aparecem geralmente próximas à gengiva, né, na região gengival ali, que muitas pessoas atribuem aquilo ao excesso de força na escovação. E esse professor, que é referência no mundo, inclusive, ele já tinha falado que nós iríamos começar a ver cada vez mais um desastre acontecer na boca dos jovens através das fraturas e das quebras dentais. Isso já faz um bom tempo que ele falou. E agora, há menos de um mês e meio, mais ou menos, o New York Times lançou uma manchete dizendo que os dentistas estavam vendo uma catástrofe de dentes fraturados. Então, o que é isso? Por que está vendo tanto dente fraturado agora, por exemplo, que chamou a atenção no New York Times? A gente está enfrentando uma época de pandemia. Todo mundo está mais tenso, as pessoas estão mais tensas, mais estressadas. Por consequência, não é só quando você está fazendo exercício físico que você força. Quando você está, às vezes, trabalhando, pensando, você está ficando tenso, você aperta os dentes também. Então, isso vai gerando esse tipo de problema, de fraturas de dente. E por isso que a gente está falando exatamente isso. Imagina que se você faz força quando está trabalhando, por exemplo, e aperta, imagina o quanto você não aperta quando você está fazendo atividade física, por exemplo. Né? Sim. Então, esse que e queria dizer, além de fratura, que a gente falou do dente, chega também a questão de entortar o dente também pela questão da força. Isso acaba acontecendo ou não? Acaba em menos escala, entendeu? Em menos escala. Tem que ter alguns desajustes bem pontuais para acontecer ao ponto de você tocar e fazer com que ocorra a movimentação. É mais fácil você fazer o desgaste, né, da superfície do esmalte do que propriamente fazer com que o dente adjacente se movimente, por exemplo. Então, isso é menos provável que aconteça. O que é mais provável que aconteça é realmente o desgaste. Porque o que acontece? O dente, ele se comporta, o esmalte dental se comporta mais ou menos como um vidro. Então, você imagina dois vidros raspando um contra o outro, né? Ou apertando um contra o outro, você vai sofrer um desgaste ali naquela superfície que está em contato. Então, é mais provável que aconteça o desgaste do que realmente a movimentação do dente, por exemplo. Né? Mas pode acontecer. Então, essa questão do apertamento em si é algo que tem que ser ficar muito claro para as pessoas, né? Não só o apertamento, como os movimentos de fazer essa atrição do dente um contra o outro. Isso também vai gerar, isso acelera, inclusive, o desgaste. Né? Então, o apertamento é o fato de você apertar. Agora, o bruxismo em si, que tanta gente fala, né, que é a parte de você fazer o ranger dos dentes. Isso é a movimentação que ocorre um dente contra o outro. Então, essa acelera mais ainda o desgaste do dente. O apertamento gera mais... Treina forte a pessoa, tem bruxismo, nossa, coitado dos dentes, então. Nossa. Não, e pior, tá? Vou dar um pior. Treina forte, faz o ranger dos dentes e toma limão em jejum de manhã cedo. E vai para academia depois. Comentar. Né? O que acontece, Cris? O que acontece? O que acontece? Tá? Hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas, principalmente quem faz, né, atividade física constante, a pessoa procura se cuidar mais ainda, né? Então, quando você faz essa questão que está em alta agora, bastante mesmo, eu vejo pelos nossos pacientes aqui, a maioria comenta que tem esse hábito de tomar o limão em jejum, principalmente, né? O que vai acontecer? O limão ele é extremamente ácido, tá? Então, quando o paciente acorda pela manhã, se ele tem essa rotina, né? Ele acorda, ele vai lá e toma o limão, ele vai dar um banho em toda a superfície dos dentes com algo muito ácido, tá? Muito ácido. E aí, o que geralmente acontece? O paciente, a pessoa ela faz
dois caminhos. Ela faz essa ingestão de limão e na sequência ela Ácido. escova os dentes, né, que é um ácido. Então você imagina, o ácido ele vai fazer o quê? Ele vai baixar muito o pH bucal, tá? E o pH ficando muito baixo, você não dá condição da saliva fazer o tamponamento. O que isso significa? Significa que o ácido que está ali agindo, ele vai fazer como se fosse uma espécie de corrosão, tá? E aí, quando você vem com a escova, tá? E a trita em si, que está desprotegido, você vai acelerar, né, o processo de desgaste do esmalte. Lembra que eu falei, isso não acontece de hoje para amanhã. Tá? Não é que você vai tomar o limão uma vez por mês e Isso. vai fazer isso e vai acontecer. Mas eu estou falando a longo prazo, o paciente que tem esse hábito, por exemplo. Então aí Ô, já Cris. começa. Aí tu imagina, então, o Lucas, tá? O Lucas, esses dias nós estava falando isso, tá? Nós estava discutindo. O Lucas falou que ele era o cara que estava fazendo isso, tá? Ele estava tomando limão em jejum, na sequência ele escovava, tá? E ainda eu perguntei para ele, cara, e na sequência tu treina ainda? Ele disse, ah, não é sempre que eu treino, É, meu horário é mais tarde. né? Mas Mas se como treinar, pior finalizando. ainda. Você. Pior ainda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, tem que atentar. O limão faz super bem. Eu não estou dizendo aqui que não é para tomar limão em jejum. Eu mesmo tomo, eu mesmo pratico esse hábito. Só que qual a diferença? Eu procuro tomar com um canudinho, tá? Que é uma baita de uma dica, toma com um canudinho e não escova os dentes pelo menos 1 hora e meia. Tá? Então, ou escova o dente antes, ou espera pelo menos dar 1 hora, 1 hora e meia para daí escovar os dentes. Por que 1 hora, 1 hora e meia? Que é o tempo que a saliva vai levar para começar a equilibrar novamente o pH bucal. E aí você voltar a ter proteção da saliva. Tá? Então, isso é algo que tem que cuidar. Feito isso, não tem problema nenhum. Né? Vai lá, toma teu limão em jejum. Tem o Baracate fala, né? Como é que é a frase dele? Água, limão, gratidão, acho que é, né? Né? E até principalmente a questão da imunidade, né, Cris? Ainda mais hoje em dia, né? Além do exercício, né? A questão da imunidade, né? Sim. Auxilia, né? Então, uma estratégia, então, né? Ou é o canudinho, ou então, né, escovar os dentes antes e depois Não, não. ingerir. Não é o. Eu digo que é os dois. Faz os dois. Tá. Tá? Toma de canudinho, tá? Toma de canudinho e mesmo assim procura escovar o dente 1 hora depois. Por que os dois? Porque você vai estar potencializando esse cuidado, entendeu? Se você, por exemplo, É. por mais que você Ah, ficar tomou de uma hora e canudinho, meia sem escovar os dentes. de 1 hora, 1 hora e meia, entendeu? Deixa a saliva neutralizar o pH. Ó, a gente tem dentista aqui olhando a live, ó, o Fernando, e o Sim. Fernando botou, ó, neutralizando o pH, exatamente. Deixa a saliva agir. Então, se você toma de canudinho, você corre ainda o risco de ter resquício, entendeu? De extravasar, né? E até mesmo o próprio refluxo que acontece involuntário nessa 1 hora que você tomou o ácido, pode voltar. Então, se você está cuidando isso, se você está controlando isso, você mesmo fazendo a escovação depois, mesmo que tenha um refluxo, tá? Mesmo que você ficou com um pouco de acidez, você não escovou os dentes depois, né? Ou escova antes. Então, vê o que fica melhor. O que não dá para fazer é o que o Lucas estava fazendo. Tomar o limão e já na sequência esfregar os dentes. É verdade. Ô, Cris, eu teria uma pergunta para ti, não sei se você entraria agora aí. Foge um Ah, não, pouquinho agora vamos, dessa vamos questão do responder. limão ali, tá? Que era sobre lesões, né? Principalmente quem corre, jogador de futebol. Não sei se Tá? tem alguma relação. Já uma vez eu ouvi, não sei se isso é mito, é verdade, né? Tipo, a pessoa tem uma cárie ou tem alguma inflamação, né, ali em algum dente. Isso aumenta o risco de ter uma lesão muscular, seja um. Vamos lá.
uma distensão muscular, ou, né, algo assim? Tá, vamos lá então. A respeito das lesões, o que, que pode acontecer, tá? Vamos lá. Por exemplo, assim, a gente sabe que não, infelizmente, às vezes fica meio desseparado, tá? Parece que a boca não faz parte do corpo, né? E não é verdade. Obviamente que não. Tá tudo interligado, tá? Então esse é um primeiro ponto para a gente entender. O que, que vai acontecer, por exemplo, assim? Imagina a seguinte situação, né? O cara ele é um atleta de alta performance, tá? E isso aconteceu. Eu só não vou lembrar agora o nome do jogador do Grêmio, tá? Mas foi com um jogador do Grêmio que aconteceu isso. Eu até depois posso ver com o Cláudio certinho o nome e deixar ali no meu Instagram a informação e tu compartilha também, tá? Mas, mas foi um jogador do Grêmio, tá? O que que aconteceu? O cara tava com um siso, tá? Que ele não tinha erupcionado por completo. Ele não saiu por inteiro na cavidade do carro, tá? E esse siso ficou com uma gengiva por cima, tá? Fazendo uma inflamação, que a gente chama de pericoronarite, tá? E aí o que que acontecia? O cara tava com essa inflamação, cara, há muito tempo. Mas há muito tempo. Só que o que que ele fazia? Para não ter que parar, né, de jogar o futebol, ele não fazia extração. Entendeu? Porque fazendo a extração, ele foi lá, avaliou, o dentista disse, ó, cara, você tem que fazer a extração desse siso. Mas você vai ter que parar ali uns 4, 5 dias sem fazer esforço físico, sem jogar bola e tudo mais. E o cara não queria parar. Então, o que, que ele fazia? Ele medicava, limpava aquilo ali, tomava antibiótico, tomava anti-inflamatório e seguia o baile. Só que ele sempre estava com um foco de infecção ali, de inflamação constante no corpo dele, tá? E aí o que, que os caras começaram a descobrir? Tá? Que ele tinha focos, como o pessoal do departamento médico do Grêmio monitorava constantemente todos os atletas, eles começaram a ver que esse atleta tinha muitas células de inflamação no corpo. Entendeu? E começaram a mapear ele. Pô, mas como assim? Vamos ver onde que tá. Não tava aqui, não tava ali. O cara super bem, só que sempre com a imunidade oscilando, entendeu? Horas maior, horas menor. E aí, tipo, consequentemente, isso desenvolvia outras, não deixava o corpo, por exemplo, do atleta performar lá em cima. Porque não deixava nem recuperar 100%, entendeu? E aí até que uma certa lá consulta com o dentista, ele foi o dentista do Grêmio, o cara foi indicou ele ir com o nosso professor, que é o Cláudio, para ver, fazer uma avaliação e tal, ele tinha se queixado, e aí o Cláudio descobriu o tal do siso, entendeu? E aí veio à tona toda a questão de tipo remover o siso, remover o foco infeccioso e inflamatório que ele tinha ali, e o cara começou a melhorar a performance dele, entendeu? Começou a ter melhoras constantes assim na performance dele. Tudo isso em função de um foco infeccioso que ele tinha. Tá? Então, por quê? Porque o organismo trabalha como um todo. Tá? O que você tem de foco infeccioso aqui gera defeitos e danos para o corpo todo. Então, essa é isso é um exemplo de que pode sim atrapalhar na performance, por exemplo. Tá? Outro exemplo é a questão do equilíbrio mesmo, tá? Do equilíbrio oclusal. Então, volta para aquele assunto que nós falamos. Quando vai fazer alguma atividade física, você precisa estabilizar a mordida para fazer a força, tá? Então imagina um atleta lá, um cara jogando futebol, que tem que chutar uma bola com o máximo de força possível, tá? Se eu não me engano, o Arthur do Grêmio, tá? Que agora tá na Juventus, foi pro Barcelona. Esse caso também foi o Cláudio que tratou, tá? Foi o Cláudio que tratou. E era um caso de desestabilização oclusal, tá? Ele tinha falta de dente, tá? E tinha uma mordida descompensada. Ele tocava mais um dente atrás e não tocava na frente. Então, quando ele fazia força, aquilo roubava o equilíbrio dele. No momento que ele fazia o chute, ele tinha uma perda de potência, tá? E ele falou, e isso era de um lado, tá? Se eu não me engano, agora eu não vou lembrar se era
do lado direito ou do lado esquerdo, tá? Mas era o lado que ele tinha menos potência na perna para chutar, que a hora que ele dava a Sim. arrancada para chutar, ele faltava, entendeu? E É, aí ele fez o tratamento, né, reabilitou de volta ali, conseguiu estabilizar a mordida dele através de placas, de placas específicas para isso, e ele melhorou 100%. Tem depoimento dele no Instagram dele, tem depoimento no Instagram do Cláudio, falando, e aí o pessoal do Grêmio fez esse acompanhamento mesmo, com métricas, cara, melhorou e muito o desempenho dele só pelo fato de ajustar a posição na mordida. com certeza para a corrida também teria essa relação, né, Cris? Imagina, né? Tu tem, né, ter a Pra... passada, dos dois lados tem que ser, né, alinhados, né? Então, né, tem algum, né, algum distúrbio ali, com certeza, Imagina, né? Lucas, tu pode falar, o cara quando vai fazer a arrancada ali, ele deve ter uma perna de preferência, ou sei lá eu, um lado que ele arranca mais, não tem? Sim, tem. Isso, claro, tem provas de velocidade, em pista, né? Mas daí sempre tem uma perna ali que usa para arrancada. Exatamente. Então tu imagina, o cara arranca com. Daqui a pouco ele pode ter um problema que nem sabe por isso. Claro que isso nós estamos falando aqui é para atletas de alta performance, entendeu? Por quê? Porque o cara que está correndo lá uma maratona, o cara que corre uma distância lá que ele vence ou perde por milésimos de segundo, cara, para esse cara qualquer coisa faz diferença, entendeu? Para esse cara tu imagina, ele perdeu ou ele ganhou por um milésimo de segundo. Então, qualquer coisinha mesmo que ele possa melhorar, ele vai ter um ganho, por exemplo, em relação ao adversário que ele está competindo, entende? Então, Aham. é óbvio que daqui a pouco, para atletas do dia a dia, o cara vai fazer isso e vai dizer: ah, mas eu não estou percebendo que melhorou tudo. Agora eu vou botar a fazer, vou melhorar toda a minha mordida e vou virar o Bolt. Não, não é isso. Virar um keniano. Entendeu? Virar um keniano. É, exatamente. Não é só isso, mas existe correlação, sim. É outra coisa, por exemplo, assim, ó. Vou pegar o gancho agora para falar dos cuidados, tá? Pessoal que treina muito faz natação, por exemplo, tá? Não cuida, mas deveria cuidar. Por quê? Porque geralmente as águas são bastante fluoretadas, tá? E aí o que acaba acontecendo? Você está todo momento ingerindo aquela água da piscina, ingerindo não, mas deixando a água da piscina em contato com, com a tua boca. Então, isso também tem casos comprovados de desgaste de esmalte em função desse tipo de atividade. Então, olha só um detalhe que às vezes o cara nem pensa e pode estar afetando ali também. Ô, Cris, tem uma pergunta aqui. O Roberto, ele é um aluno meu. Ele perguntou, ele já correu uma meia maratona, né, 21 quilômetros, poucos dias depois de ter extraído um siso. Foi loucura? Cara, Assim, talvez de... depende quantos são os poucos dias que ele está falando, tá? Depende quantos Se não me foi. engano, foi uns Porque daí, três né? no máximo, uns dois, três. Né? É arriscado, cara. É bem arriscado, entendeu? Porque a gente sabe que o coágulo que se forma ali na área onde que você tirou o dente, onde você fez a extração, ele leva um tempo de cicatrização e ele começa a acontecer. Então você imagina um atleta, o cara 2 dias, por exemplo, depois de extrair o siso, você corre um sério risco de deslocar o coágulo que se formou, por exemplo, e começar a ter um sangramento, entende? Pode acontecer. Então, se foi 2 dias, por exemplo, é bem arriscado. Agora, não, foi 7 dias depois, já é algo mais tranquilo, já corre menos riscos, entende? Mas o ideal, Sim. assim, é geralmente procurar. A gente sempre fala que após a extração, assim, procurar ficar 4, 5 dias sem fazer atividade física, né? Agora, uma maratona eu acho que é mais pesado ainda, entende? Sim. Tem outra pergunta aqui, Cris. Preciso achar aqui.
Vai, ele botou 100 pontos e mordendo com algodão. Aham. Bah, mas O Felipe Machado ali. esse aqui é galo velho, né? Ah, esse é a Galo Cinza. O Mas Felipe ganhou a Machado. maratona, né? Não, mas foi bem. Em caso de trauma, Cris, como você vê a técnica de cirurgia guiada, pensando na recuperação de forma mais breve de um atleta de alta performance? Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é uma coisa legal de se falar. Por exemplo, assim, um O cara que 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 é seria para atleta gente de alta. entender? Como é que é? Repete ali que eu não peguei o que tu falou, travou aqui. Né? O que seria, né? Dar um exemplo para a gente entender, né? A gente que é leigo desse assunto, né? Trauma, Ah, cirurgia guiada, como seria? Um vamos exemplo. dar um exemplo assim, tá? Ó, por exemplo, assim, o cara não tem um dente lá, tá? Perdeu um dente há muito tempo atrás. E aí ele é um atleta de alta performance e ele descobriu que, cara, se ele colocar esse dente de volta no lugar, ele vai conseguir estabilizar melhor a mordida dele, ele vai melhorar o rendimento dele, beleza? Tá aí tranquilo? Beleza? Sim. Beleza. Para botar um dente ali, ele tem que fazer uma cirurgia, né, de instalação do implante para poder repor aquele dente que ele perdeu. Se essa cirurgia, por exemplo, for guiada, né, com técnicas que hoje a gente consegue fazer através de computadores, programas específicos, a gente faz todo o planejamento digital e ela vem com uma guia específica, essa cirurgia é o tipo de cirurgia que a gente fala que é sem cortes, tá? O paciente não precisa abrir toda a gengiva para colocar o implante lá e suturar, ela nem pontos vai. Então você é muito preciso. Você vai lá, já planejou toda a cirurgia no software e você vai fazer só a instalação do implante. Então o pós-operatório para esse paciente vai ser extremamente melhor. Então, pensando num atleta de alta performance, por exemplo, ao invés dele ter que ficar, por exemplo, 2 semanas sem fazer um exercício físico ou 3 semanas, ele vai ganhar aí no mínimo, assim, falando em 2 semanas, ele reduz para uma semana, metade do tempo, entende? Ele vai Ah, ganhar de recuperação. Então, imagina que faz muita diferença, né? Então, esse é e o benefício de financeiramente uma. aumenta muito mais, Cris. Tipo assim, Sim, sim, com certeza. mas não é qualquer lugar que faz. Ou como é que funciona? Não, não é qualquer lugar, não é qualquer caso que está indicado também, tem que ter todo um estudo e um planejamento, mas para aqueles pacientes que podem fazer, é uma técnica maravilhosa, entendeu? Que você ganha tempo na recuperação, Sim. você recupera muito mais rápido. Ô, Cris, então ali pra gente se encaminhando, né, já para o final, mas já, né, para responder lá o início, né? Então, falando que, Aham. digamos, uma das principais dificuldades, ou dificuldades não, mas a questão de quem faz exercício é a questão, né, do atrito ali dos dentes, né? E, Tá. falou dos cuidados que tem que ter, né? Mas como fazer, então, para cuidar disso, para não acontecer, né, de quebrar um dente ou algo assim, né? Qual seria uma solução, ou alguma técnica? Tá, vamos lá. Então, assim, o que dá para a gente fazer? Acho que travou, né? Tá dando uma Voltou? trancadinha aí. É. Voltou? Voltou. Tá, beleza. Vai falando. Então, o que dá para fazer para melhorar, tá? A gente já falou que não é para ficar sem fazer exercício físico, tá? Mas o que a gente pode cuidar? Por exemplo, assim, o cara que faz esporte de contato, futebol, né, boxe, luta, coisas assim, faz um protetor bucal, tá? Faz uma bike, pessoal que pedala muito, faz um protetor bucal e usa
o protetor durante a atividade física, tá? Principalmente essas atividades que têm um risco de você ter uma queda ou até mesmo levar um contato mais forte, tá? Então é interessante fazer um protetor bucal, Aham. tá? Por quê? Porque se você vai evitar, por exemplo, de ter uma fratura, de ter uma quebra, e consequentemente você evita também o desgaste enquanto está fazendo atividade física, tá? Então, pode acontecer um acidente. Cara, a gente atendeu pacientes que avulsionou, caiu fora o central, o incisivo central, de uma cotovelada no futebol. Teve um outro que intruiu o dente de uma cabeçada. O cara deu uma cabeçada, pegou e intruiu o dente. Então, a gente que quebrou dente de bicicleta, cara, a gente cansou de atender, cansa de atender. Isso é praticamente rotina aqui no consultório. Então, assim, a gente sempre fala, cara, por que não cuidar? Cuida, você previne. Pacientes que têm aparelho, entendeu? E fazem esse tipo de atividade, cuidado, né? Você levar uma cotovelada, você cair, tá com um aparelho, você faz um dano, olha, tremendo no lábio, em função do corte dos bractes que estão ali posicionados. Então, é uma coisa para cuidar, né? O protetor bucal, para quem faz atividade de contato, é algo muito legal de se fazer. Vai proteger e vai evitar de você ficar atritando os dentes enquanto está fazendo atividade física. Para quem não quer, o protetor bucal ele é mais desconfortável de usar porque ele cria um volume maior. Mas para quem não faz atividade de contato, por exemplo, né, usa uma placa, né? Vai, conversa com o seu dentista, explica a situação, faz uma placa. Hoje a gente tem placas semi-rígidas, placas rígidas, sabe? Diversos modelos que podem ser usados, né? E quando você faz uma placa, não é que você vai resolver os problemas. O único fato é que você vai parar de raspar dente com dente, apertar dente com dente enquanto estiver fazendo a tua atividade física. E isso vai fazer com que você não sofra um desgaste do teu dente de forma precoce, porque é isso que a gente quer cuidar. Cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, tá? E cada vez mais elas estão se exercitando mais. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a gerar desgaste nos teus dentes e vai antecipar esses desgastes, tá? Vai antecipar esses desgastes quando chegar lá na frente. Então você vai ter daqui a pouco uma boca de um paciente de 60 anos numa pessoa de 30, numa pessoa de 40. E é isso que a gente não quer. É isso que a gente quer que cuide, entendeu? Sim. E para a parte, então, assim, na minha área aqui, os corredores, ou quem frequenta aqui a musculação funcional, então seria poderia usar uma placa, então, que já estaria Exatamente. auxiliando já. Já estaria super bem auxiliando, entendeu? Muito, auxiliaria muito. Porque vai fazer exatamente isso que nós estamos falando, vai parar de atritar dente com dente, tá? Então, cara, eu acho que placa é um negócio que todo mundo que faz academia deveria usar, tá? Todo mundo que se propõe a fazer alguma atividade física deveria usar, porque vai prevenir um desgaste de esmalte futuro de maneira precoce, entende? E a gente sabe que dente, depois que desgastou, você não tem mais como recuperar, você não recupera mais. Então, assim, por que não prevenir algo que pode ser prevenido, entende? É, a grande questão, né? A parte da prevenção, não Da só prevenção. bucal, mas, né, várias outras áreas, né? A galera, né, se Claro, preocupar nessa parte da prevenção, né? Geralmente depois que aconteceu que vai atrás, né? Não ter esse exatamente. cuidado para a prevenção, né? Mas acho que aos Exatamente. A poucos gente tá mudando essa ideia, né? Não, o pessoal está começando a entender isso, sabe? Sabe, Lucas? Porque as pessoas veem os dentes acabando percebendo assim, olha, eu vi que o fulano tem um dente assim, assim, assado, ou vi que eu estou desgastando e as pessoas estão começando a se atentar. Mas a gente mesmo atende, às vezes, pacientes que sofreram um desgaste tão grande
que para recuperar isso só passando por uma reabilitação completa, né? Repondo todas as anatomias dos dentes com laminados, com cerâmicas, com procedimentos realmente mais invasivos, digamos assim, para poder recuperar, porque perdeu, não tem mais o que fazer, não volta. Eu até fiz uma brincadeira no meu story, Cris, lá, que era: você prefere ir no dentista ou correr 10 quilômetros, né? Aí muitos, correr 10, né? Essa questão de, sei lá, não gosta muito, né? Mas se tu não fazer essa parte de prevenção, tu vai frequentar muito mais e vai ter, né, situações piores, né, para resolver depois, né? Então, prevenção. Não, Não adianta. lógico. Pô, porque, por exemplo, assim, cara, a prevenção, né? O nome já diz, você está prevenindo algo. Agora, se você vai lá procurar o profissional quando você já está com o problema instalado, bom, aí o buraco é mais embaixo, entende? Você vai ter uma chance aumentada de ter que resolver o teu caso de uma maneira muito mais dolorosa, entende? Em vários aspectos eu digo dolorosa. Então, assim, Sim. é algo que se dá para cuidar, entende? É algo que a gente deva cuidar. Mesma coisa saúde. Pô, vai querer fazer atividade física, fazer exercício, levantar cedo, correr quando tu tiver com 80 anos, que tá lá já quase infartando, pressão lá em cima. Cara, não adianta. Você tem que fazer quando? Você tem que começar agora, começar a cuidar do teu corpo desde já. Então, praticar atividade física, procurar frequentar um médico da confiança de cada um com frequência, ver os exames, ver se está tudo em ordem, enfim, esses detalhes que as pessoas às vezes acabam se esquecendo porque é para você, né? As pessoas não se cuidam em alguns aspectos e outros acabam se esquecendo, né? Então, é um detalhe que vale a pena lembrar porque a gente está vendo exatamente essa mudança de padrão. Pessoas que vão viver cada vez mais, que vão se exercitar cada vez mais e, consequentemente, vão ter sim problemas dentais no futuro se não atentar para esses detalhes e cuidar um pouco mais da sua dentição durante a prática da atividade física. Vamos pegar até meu exemplo, né, Cris? Né? Ali na tua avaliação que tu fez comigo ali, na semana passada, tu já viu que eu já tenho um certo desgaste nos dentes, né? Então, eu faço muita força correndo, né? Então, né, treino com bastante intensidade. Então, se eu não começar, né, pegar providenciar uma placa ali ou ir atrás disso, vou me complicar lá para frente. E você viu porque, tipo, nas fotos que a gente fez, eu te mostrei nas fotos, você consegue entender, dá para ver nitidamente os pontos que você está desgastando, aonde que está acontecendo o desgaste. Então, assim, Sim. não é achismo do tipo, eu acho que não desgasta, desgasta mesmo, faz desgaste, faz trincas, faz uma série de problemas, só que a gente não vê isso no momento, a gente vai começar a perceber no longo prazo. Então você já é o reflexo de quanto tempo de exercício físico que você está fazendo, né, nessa intensidade. Agora já começou a mostrar alguma coisa. É. Show de bola. Não sei se alguém tem alguma pergunta aí que está assistindo. Pode fazer, a gente responde. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás aqui. Acho que não. Cristo, tinha mais alguma coisa para falar? Sim. Talvez que a gente acabou pulando. Não, eu acho que o assunto ele é extremamente longo, tá? Tem muita coisa para explicar, tem muita coisa. Isso aqui é só como é que eu vou dizer? É só realmente uma troca de ideia, tá? Mas é muita coisa envolvida, tem muita coisa que dá para se pesquisar e se falar e entender. Tanto é que nem eu disse no início, a odontologia do esporte é hoje uma especialidade dentro da odontologia, tamanha importância que começou a se descobrir que ela tem junto com quem faz atividade física, o esporte de alta performance. Então, assim, dá para falar bastante, mas eu acho que já deu para pelo menos a gente tirar alguma dúvida,
né? Fazer Sim. uma primeira chamada. Daqui a pouco, se a gente aqui conseguir fazer com que duas pessoas ou uma pessoa, né, atente para isso, a gente já fez alguma coisa bacana, tá? Mas, Sim, claro que Cris. tem o Instagram aí da clínica, tem o Instagram meu, tem o Instagram da Fábio, o Instagram da Bruna, tá? Que a gente trabalha em equipe aqui. Então, assim, qualquer dúvida que tiver, sintam-se à vontade para mandar ali no Instagram, no direct, enfim, que a gente vai respondendo, tá? Não garanto que a resposta é rápida, porque às vezes a gente está na correria aqui do consultório, mas, enfim, a gente está sempre aberto a conversar e discutir assuntos assim que engrandeçam tanto a parte para o paciente quanto para nós também. Não, é que nem até a Fábio comentou, botou aqui só me perder, que bacana foi, né, a gente, né, trazer esse assunto que a maioria das pessoas não tem nem ideia, né, Cris? Então, é algo, né, coisas novas, né, e as pessoas não conhecem sobre esse assunto. Com certeza a gente já plantamos uma ideia na cabeça das pessoas e já vão começar a ver com outro Ó, olhar, né, essa parte da saúde bucal, né? Muito ó, mais ainda, né? só para encerrar, ó, uma relação, a gente não é acostumado a fazer essas correlações, tá? Mas, por exemplo, assim, uma relação fácil de entender: odontologia, esporte e nutrição, tá? Essas três áreas parece meio desconecta você falar, tá, mas como assim? É um exemplo simples, tá? O cara que não tem, por exemplo, a falta de um ou dois dentes na região posterior, tá? Ele falta dois dentes. Ele vai no nutricionista dele, recebe uma dieta que ele tem que seguir rigorosamente lá para ter um aumento, uma melhora dos nutrientes que o corpo dele precisa. Só que dependendo do alimento que for indicado para essa pessoa, ela vai mastigar desse lado e ela não vai conseguir ter 100% da efetividade da trituração do alimento. Consequentemente, esse alimento vai cair no intestino da pessoa e não vai conseguir ser absorvido 100% pelo intestino. Consequentemente, essa pessoa não vai ter 100% daquele alimento que ela está ingerindo. E ela não vai conseguir melhorar a performance dela naquela atividade que ela se propõe a fazer. Um exemplo rápido, simples, de entender Não, como perfeito. áreas diferentes estão conectadas e a gente nem percebe às vezes. Exato. Perfeito, né, Cris? É isso aí mesmo, uma se encaixa na outra, uma tem que andar junto. Exatamente. É o equilíbrio geral, né? Tem que existir. O corpo é um todo, entendeu? Não dá para dissecar partes dele. Ah, Então tá tudo correlacionado. então tá, Cris, muito obrigado aí, cara. Certeza aí que agregou muito aí para mim, aí pro pessoal que assistiu, tá assistindo ainda. Também agradeço aí a participação do pessoal aí, gente de fora, aí de longe, muito bacana. Então, né, a galera que tá assistindo ainda, que né, não segue a Humanize, né, no Instagram, Cris, sigam lá, fiquem por dentro, né, do trabalho deles, que é algo assim, ó, fora de série mesmo, assim, ó, já acompanho e frequento, é algo sensacional. Muito obrigado de coração, Cris. Que é isso, Obrigadão, cara. Eu que pessoal. agradeço. E ótima semana aí, então, para nós. Obrigado. Eu que Valeu, agradeço pela oportunidade. A gente se fala. até mais. Abraço. Valeu. Até.